A orar mais uma vez e nessa oração pedir para Deus fazer uma limpeza lá na sua mente, porque o detergente foi jogado agora há pouco, que foi a música, né? A preparação. Então que o Espírito de Deus agora limpa e prepare você para receber a palavra dele. Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui com a intenção de comungar, de aprender, de louvar, de sair daqui com a nossa mente transformada, nosso coração alegre. Nossa intenção é sair daqui não alegrando o Senhor, porque isso é algo que deve ser feito todos os dias com a nossa vida, mas queremos sair daqui comprometidos com aquilo que nós vamos receber do Senhor. Assim nós oramos e nós pedimos que o Senhor limpe todos os pensamentos que possam impedir o Teu Espírito de falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, não tem tela, então abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Quem perdeu semana passada, é só ir lá no acho que é YouTube, né? Da igreja, que tem lá o áudio. 1 Coríntios, capítulo 11. Esse capítulo, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de algumas ordens na igreja. Você vai perceber isso no início do capítulo, assuntos aleatórios, inclusive, e de repente ele chega no versículo 27, ele entra naquilo que é a ceia, aquilo que era um ritual que os cristãos estavam aprendendo a fazer como ensinamento de Jesus. Lembram que Jesus, antes dele ser crucificado, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam preparar uma mesa para Páscoa. Lembram disso? Lembram? Preparem a mesa para Páscoa um dia. E eles comeram a Páscoa junto. Naquele dia, quando eles comeram aquela ceia para a preparação da Páscoa, Jesus ministrou a eles um ensino sobre o significado da ceia. Ele diz: a partir de agora, quando vocês juntos, porque todos os dias as pessoas faziam lanche em casa, só que quando eles se juntassem para fazer isso, ele diz: quando vocês se juntarem para fazer isso, vocês vão fazer em memória de mim. Vocês vão fazer lembrando o significado disso que hoje nós estamos fazendo. Ele estava sentado com seus discípulos e ele está dizendo: a partir de agora vocês têm que saber o significado disso quando vocês fazem juntos. Pessoal, juntos. Essa coisa do cristão junto é bíblico. Essa coisa de ajuntamento de cristãos é bíblico. Quando a palavra de Deus está ensinando sobre a igreja, está ensinando sobre um povo que vem de todas as origens, vem de todas as classes, vem de todos os lugares. São pessoas que se identificam com Jesus. São pessoas atraídas por Jesus. Então, por que vocês estão aqui agora de manhã? Atraídos pelo quê? Se você vem atraído por pastor, você está perdido. Se você vem atraído pelo nome da igreja, você está perdido. Se você vem atraído pela música, você está perdido. Se você vem atraído por amizade, está perdido. Mas se você é atraído por Jesus e para Jesus, e você deseja ter comunhão com essas pessoas, você começou a aprender o significado da família cristã. Então, o ensinamento bíblico disso é claro, é muito claro. Veja, Jesus manda preparar aquela ceia de uma maneira diferente. Ele diz: olha, hoje
eu quero fazer o lanche com vocês diferente. E o pessoal arruma tudo direitinho, e ele senta, e ali, naquele lanche, naquela ceia, ele fala do significado do pão, e ele fala do corpo, ele fala daquilo que é especial. Então, assim, pessoal, amanhã vocês vão comer o lanche em casa, beleza, como sempre fazem, mas quando se juntarem de novo vocês para fazer isso, vocês vão ter que lembrar desse memorial. E assim ele passou isso para nós. Com o passar do tempo, as pessoas não entenderam o significado disso e estavam fazendo da ceia, do lanche em comunidade, fazendo bagunça. E a principal bagunça até não é aquela que ele vai falar no versículo 34, no versículo 33, 34, quando ele fala assim, quando vocês se juntarem para comer, quando vocês se juntarem nessa reunião, espere uns pelos outros, porque se alguém está com fome é para comer em casa. Ali era para simbolizar. Nem é essa a questão principal, porque isso aqui até é uma questão cultural. Jesus nem está batendo nessa, Paulo nem está batendo nessa tecla, porque as pessoas ali naquele ajuntamento eram mal educados. Ainda que isso pudesse estar acontecendo lá, de pessoas mal educadas, meter a mão no prato antes dos outros e querer ser servido antes. Ele nem é esse o foco. O foco principal é aqui, ó, quem mete a mão no prato rapidamente, para comer rapidamente, inclusive sem antes dividir com o seu irmão, você não está discernindo o que é para fazer de modo entendido. Qual o problema então? Falta de discernimento. Falta de discernimento. E aí nós podemos entender essa questão do ajuntamento de uma maneira assim um pouco mais pedagógica. Quando você decide, eu vou à igreja, eu vou à reunião dos meus irmãos, eu vou ao encontro das pessoas, quando você decide isso, o que é que move a sua decisão? Semanalmente. Ou mais do que 2 vezes, 3 vezes na semana. O que é que move? Respondendo já, eu diria assim, você precisa fazer isso sempre de modo intencional, de modo discernido, de modo claro, e nunca e de forma alguma de modo mecânico ou de modo irracional. Por quê? Porque para fazer ajuntamento não é necessário ser racional. Para juntar pessoas não é necessário ser racional. Você está passando numa rodovia, se você vê um acidente, rapidamente você vai perceber que começa a juntar gente. Agora, você quer ver uma coisa? Uma formiga é capaz de fazer reunião. Uma colher de açúcar no canto da casa forma uma igreja. Uma igreja de formigas. Uma colher de açúcar no canto da casa, aparece uma formiga passando por ali e ela vê, e ela diz, opa, isso aqui é uma igreja. Ou tem cara de igreja, está escrito Comunidade Evangélica Batista. Formiga que já foi para a escola, já está alfabetizada. Ela já sabe ler, então ela entra, porque ali tem. E essa formiga, logo atrás dela vem uma outra, e a outra chega e diz assim, onde tem 2 ou 3 reunidos, então ela fica também, e ela tem açúcar. E formiga, ela pode ser inclusive evangelista. Uma vai sair dali e vai falar para a outra, onde está tendo o encontro. E não demora muito, aquela igreja de formigas cresce.
Tem uma multidão, tem uma correição, né? Se não me engano é o coletivo de formigas. É formigueiro mesmo. Está ali uma igreja de formigas que não pensam, não tem raciocínio, e se juntaram porque tem algo que lhes interessa. Então, quando você se junta com seus irmãos, é instintivo. É instintivo. Domingo eu preciso ir à igreja. Domingo eu tenho um encontro. Durante o resto da semana, não. Mas domingo eu preciso. É instintivo. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós o desejo de adorá-lo, o desejo por Ele. Deus já colocou em todas as pessoas o desejo para adoração. Agora, Ele não colocou isso na formiga. A formiga vai fazer isso instintivamente. Mas como você tem esse instinto, esse dispositivo colocado por Deus, você pode começar a agir igual uma formiga, sem raciocínio. Você pode começar a agir em busca somente daquilo que é doce. Mas se você pensar um pouquinho, dá para melhorar o culto aí. Dá para a gente pensar assim, tá, qual outro animal que pode se juntar e se comportar de modo ativo num culto também assim, sem entendimento, sem discernimento? Macacos. Não é? O macaco ele chega num lugar e ele encontra um coco. Daqui a pouco, ele também é evangelista, ele já dá uns sinais ali, dá umas batidas, um outro macaco vem e temos 2 macacos, já começou uma igreja. E não demora muito, tem uma reunião de macacos. E eles não estão, igual as formigas, só se alimentando do açúcar. Agora eles estão pensando em agir. Pensando aqui é por minha conta, porque eles não pensam. Eles estão instintivamente desenvolvendo um comportamento onde eles estão em busca de um resultado. E aí pega uma pedra e dessa pedra ele faz uma ferramenta, né, para bater nesse coco até conseguir abrir o coco. E abrindo o coco, veja, eles trabalharam. Eles abrindo o coco, aí eles têm o resultado. Então pode imaginar uma congregação, uma macacada, cada 2, 3, formando uma célula, com coco, batendo a pedra no coco, e todos trabalhando, e de repente quebram um coco, aqueles ali comem o miolo do coco, e o outro ali que conseguiu, e não tenta tirar daquele grupinho ali, não vai dar certo. E no final do tempo eles estão cansados, suados, porque trabalharam, veja, comportamento, para adquirir aquilo que eles queriam. Então, eles também entraram numa igreja e trabalharam bastante para conseguir alguma coisa, e alimentados, daí eles vão embora. Esses macacos, se você der para eles um laser, daqui a alguns anos, uns 20 anos depois, você pode voltar lá, e eles vão estar abrindo coco com laser. Porque eles aprendem a usar as ferramentas como animais que desenvolveram o seu comportamento. Agora, tem uma coisa que eles jamais vão fazer. Sabe o que é? Eles nunca, pode passar 100 anos, 200 anos, 1000 anos, eles nunca vão plantar coco pensando na próxima geração. Eles nunca vão plantar coco para os que virão depois.
Onde é que está a lição aqui? Se você é uma formiga ou é um macaco, você está desenvolvendo um relacionamento onde você recebe, no máximo trabalha para algo que seja compensador, mas nunca você estaria pensando no seu irmão. Nunca você estaria pensando em dividir aquilo que você recebe com o seu irmão. Você nunca estaria pensando em partir o pão e antes de comer, dar para o seu irmão. Por quê? Porque isso é a essência do egoísmo. Isso é a essência do eu. Isso é aquilo que Paulo está dizendo assim: quando vocês comem o pão, quando vocês bebem do cálice do Senhor, vocês estão fazendo isso indignamente porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Ou seja, vocês não estão partindo e dividindo, vocês estão pegando para vocês. Então, responda para você mesmo: qual a razão dos nossos encontros? Qual a razão dos encontros? Buscar Deus? Encontrar Deus? Adorar Deus? Louvar a Deus? Aprender de Deus? Não. Nossa, agora eu estou perdido. Porque todas estas coisas você tem à sua disposição o tempo todo. Onde é que está Deus segunda-feira? Ele está lá na plataforma, dormindo. Tem que ir lá para acordar Ele. Eu tenho que ir lá para encontrar Ele, é isso? Onde é que está Deus na quinta-feira? Na célula. Então vamos lá para encontrar Ele na célula. Para ver a face de Deus, você nunca vai ver a face de Deus aqui. Para louvar a Deus, você não precisa de estar junto para louvar. Adorar, você não... João capítulo 4 é muito claro nisso. Deus procura adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Não é nem em cima desse monte, nem em cima daquele monte, nem no vale, nem na igreja, nem em casa. É em todo lugar. Não existe um ponto certo. Não existe um lugar exato. Não existe um lugar melhor. Não existe uma capela melhor. Não existe um pastor que conduz melhor as pessoas para a adoração. Não existe nada a não ser o seu espírito se derramando diante dele para adorá-lo. Para cantar, você pode cantar sozinho. É para aprender, você pode aprender sozinho. Agora, para facilitar, nos ajuntamentos, a gente canta junto, a gente ensina junto, a gente ora junto. Também não precisa vir aqui para orar. Né? Mas quando a gente está junto, a gente ora junto, a gente celebra junto. Agora, a razão principal do encontro, do ponto de vista de Jesus, é a comunhão dos filhos de Deus. Gente, isso é tão simples e é tão complicado ao mesmo tempo. A gente podia parar aqui a conversa e vocês começarem a se entregar uns aos outros, lá de dentro, assim, você e seu irmão. Não é os mesmos de sempre, aqueles com quem você sempre conversa, eu digo com todos os outros. Quando você sai daqui e encontra uma outra pessoa, irmão em Cristo, deve ser a mesma coisa. Porque a razão do encontro, Jesus está falando lá, a razão do encontro é dividir, é partir e entregar o pão. E você não é aquele que carrega pedras. Aprendemos isso com a história de Davi, quando ele vai enfrentar o Golias. Quando ele vai para a adversidade, ele não vai armado. Quando ele vai ao campo de batalha, ele não está
todo paramentado, ele está com marmitas, pão, lanche, levando para os soldados e para os seus irmãos que estão no campo. Ele não é aquele que carrega armas, não é aquele que está se defendendo, não é aquele que está atacando, é aquele que está dividindo, é aquele que está alimentando, é aquele que está sendo servo dos seus irmãos. E Jesus corrobora essa ideia quando ele próprio diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e eu dou a minha vida a favor de vocês, eu dou o que é meu a favor de vocês, eu dou a mim o pão. Tem fome? Eu sou o pão. Tem sede? Eu sou a água. Está confuso em que lugar entrar? Eu sou a porta. Compreende isso? Se você já andou um pouquinho mais e já tem pensado em outras possibilidades de vida, e você tem dúvidas se existe vida, se a vida é para cá, se a vida é para lá, ele próprio diz: a minha pessoa é a vida. Então não é para ter dúvida. Então, quando você vem para a reunião dos seus irmãos, é para fazer isso de modo intencional, de modo que compreenda que você não recebe, mas que você dá. Agora, quantos de nós aqui damos de nós nos nossos encontros? Chega aqui 9h30, 10 e 10h30. Tem 3 grupos que chegam aqui nesses horários domingo. 9h30, 10, 10h30. Tem uns que vêm depois das 10h30. Mas, basicamente, nesses 3 horários. Para fazer o quê? E todos saímos juntos meio-dia, meio-dia e meio. Levando o quê? Percebe quanto a gente precisa refinar a nossa vida de igreja? Vocês percebem o quanto é necessário desconstruir algumas coisas para construir aquilo que vale a pena? E confesso que não é tão difícil construir, mas é difícil desconstruir. Porque a maior parte de nós vem de um pensamento onde o culto é uma liturgia, é uma religião, é um lugar de benefícios, é um lugar onde eu recebo, é um lugar onde eu me abasteço, é um lugar onde eu busco, é um lugar onde eu tenho que obrigatoriamente sair abençoado. Mas talvez o que a gente precisaria, meus irmãos, é dominicalmente sair daqui falidos. Porque quando você dá, o que sobra para você? O que sobra para você? Nada. Oh, mas aí também não, né? Mas foi assim que Jesus pensou. Quando ele estava lá na cruz, ele estava completando aquilo que ele havia começado no seu ministério. Porque no seu ministério, ele não ficou pedindo nada. No seu ministério, ele não ficou fazendo apelos. No seu ministério, ele não ficou levantando listinha de necessidades. No ministério dele, ele não ficou dando apertos no governo. E no ministério dele, ele não ficou reivindicando direitos. No ministério dele, ele não passou pela assembleia lá na sinagoga e disse: olha, anota aí, precisamos cumprir certos objetivos no meu ministério, eu estou pedindo ajuda. No ministério dele não teve bandejinha. Por quê? Porque na medida que ele estava ensinando, e ele estava como bom professor fazendo a coisa correta, os seus discípulos, era muito difícil para eles entenderem, porque tudo aquilo era novidade. Na verdade, grande parte dos ensinamentos de Jesus foram absorvidos anos e anos depois que Jesus ascendeu aos céus. A carta de Paulo, por exemplo, é uma que vem para corrigir coisas que eles estavam perdidos. A diferença para nós é que hoje, todos vocês aqui, todos vocês, têm muito mais conhecimento das coisas
do reino de Deus do que aqueles homens tinham naqueles dias, acredite se quiser. Porque você olha para trás e você vê toda a história, você vê as razões porque as cartas foram escritas, as instruções que você conhece, e você lê e você tem elas. E o Espírito de Deus que deu a eles é o mesmo Espírito que vai te esclarecer. Naqueles dias eles não tinham uma história, eles estavam fazendo história. Eles não tinham todas as cartas juntadas como nós temos hoje. Nós temos. Eles tinham o Espírito Santo, e na sabedoria e no poder do Espírito Santo, eles ministraram e eles edificaram a igreja. Agora, eu e você, todos nós aqui temos todas as instruções, então nós não deveríamos errar. Continuando ali, no versículo, ele diz assim, o capítulo falando sobre a ceia, que todos nós deveríamos examinar nós mesmos para não comer e beber do corpo de Cristo, desse pão, de maneira errada, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Então veja, a palavra aqui, que muita gente tem medo, é a palavra condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Não é essa a questão é discernimento, sem discernimento. Compreende isso? Comer e beber sem discernimento, sem saber. Na reunião, nós poderíamos fazer ceia aqui todos os domingos. Aliás, esse mês será todos os domingos. Podíamos fazer todos os domingos. E todos os domingos, quando nós comermos, porque nós estamos juntos, nós comemos juntos, vocês tomam café em casa, vocês lancham em casa e vêm para cá, porque ali também está escrito, não dá para vir aqui para comer como se tivesse faminto, porque você já comeu em casa, mas quando você vem aqui para essa ceia, esse lanche, em memória de Jesus, você vem para fazer isso de modo que não se condene. Por quê? Porque você vai comer e beber aquele que é o pão. E Paulo continua dizendo, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E aí é a questão principal que a gente quer enfatizar agora aqui. Quantos cristãos que morrem doentes por viver um cristianismo distorcido? E faço uma ressalva aqui, por favor, não me interprete errado, não estou afirmando que crentes, quando morrem porque estão em pecado. Não é isso. A palavra de Deus está dizendo assim, muitos de vocês estão fracos, muitos de vocês estão doentes, e muitos já partiram. A igreja de Corinto era uma igreja enorme, era uma igreja grande. Eles não tinham templos, viu, gente? Não é aquele lugar assim, onde é que era a arena onde eles se reuniam? Não era assim. Mas eles se reuniam. Na cidade toda, eles se reuniam. Essa história de templo veio aparecer uns 3 séculos depois. Mas tinha os ajuntamentos. E como essas coisas estavam sendo levadas aos trancos e barrancos na base da carnalidade, porque se você pega ali o livro de 1 Coríntios, o assunto que vai pegar quase todo o assunto comportamental dentro da carta tem a ver com carnalidade. Quando é assunto doutrinário, é doutrinário. Quando é assunto de comportamento dos crentes, qual era o problema dos crentes naquela cidade? Carnalidade. E aí, Paulo diz, existe entre vocês muitos que estão fracos. Qual o sentido dessa fraqueza aqui? Gente, quando se fala de doenças, qual doença ataca só o emocional? Qual doença ataca só o físico? Qual doença ataca só o espiritual? Nenhuma. Todas as doenças nos afetam nessas 3 esferas: corpo, alma
e o espírito. Compreende isso? Todas as doenças afetam-nos corpo, alma e espírito. Então você pode estar bombado, saudável, muito bem, mas uma doença gerada no mundo espiritual, por causa de pecado, vai afetar no seu emocional e vai afetar o seu físico. Você pode estar espiritualmente bem, fisicamente bem, mas uma doença gerada no seu emocional vai afetar o seu espiritual, vai afetar o seu físico. Você pode estar espiritualmente bem, você pode estar emocionalmente bem, mas uma doença gerada no seu físico vai afetar o seu emocional e o seu espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, às vezes, uma doença gerada num lugar vai afetar outro. Então, tem doenças que não tem nada a ver com o pecado. Aliás, nós nos adoecemos, foi por causa de um pecado. Mas hoje, quando nós adoecemos em pelo menos 3 áreas de origem. Agora, elas vão afetar. Agora, imagina uma doença originária do pecado. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão fazendo uma bagunça, vocês estão numa carnalidade, vocês estão se reunindo mais para receber do que para dividir. Vocês estão se reunindo mais para comer do que para dar. Vocês estão se reunindo em busca daquilo que é o seu açúcar, o seu coco. Vocês estão se reunindo em busca de prazeres. Ou seja, vocês não estão discernindo a reunião. Então, isso vai gerar doença. E ela vai enfraquecer, e ela vai enfermar, e por último ela vai, o quê? O quê? Matar. Você conhece uma história na Bíblia de alguém que morreu? Está lá no livro de Atos. Logo no começo de Atos, um casalzinho. Lembram? Ah, mas ali não está dizendo isso. De fato, ali não está explicando isso, não. Mas tinha um casal ali que eles tinham bens e eles começaram a ficar doentes. Era uma doença que começou com o emocional. Porque eles estavam vendo pessoas na igreja dividindo as coisas. E o que é inveja? O que é inveja? Então, pega lá um casal, vendeu uma propriedade e chegou e fez uma doação na igreja. O outro pôs a mão na cintura e disse, mas não é assim não. Isso eu sei fazer também. Então faz. Mas eu não quero. Isso eu posso fazer também. Então faz. Mas eu não quero fazer. Mas eu posso simular. Eu posso desvirtuar. E esse negócio não foi de um dia para outro, gente. Isso foi corroendo. Até porque você coloca a sua casa na imobiliária, não vende ela no mesmo dia, né? Não vende ela nessa semana. Mas eu quero fazer a doação também. Eu quero também me apresentar. Isso foi adoecendo. Já levou para o lado do pecado. Até o dia que eles venderam a casa. Quando eles venderam a casa, a fazenda, a chácara, sei lá, dizem uma propriedade. Quando eles venderam essa propriedade, o que eles fizeram? Pegaram o grosso do valor e chegaram lá com um valor simbólico e estamos fazendo uma doação aqui. Pronto. Qual foi o resultado disso? Vocês conhecem a Bíblia, né? Já leram isso na Bíblia, né? Leram, tá. Qual foi o resultado disso? Morte. Morte. E olha uma coisa interessante.
eles foram os únicos a fazer isso? Talvez não. Talvez outras pessoas, e inclusive outros tipos de pecado. Mas esse Deus decidiu que ele ia usar para ensinar a igreja. Esse Deus decidiu que seria o instrumento dele ensinar a todos aqueles que estavam pensando em fazer a mesma coisa. O que pode acontecer aqui também. E veja, não teve interferência pastoral, não teve interferência apostólica, não teve interferência do tesoureiro da igreja, não teve interferência de ninguém. Isso aqui foi direto com o Espírito Santo. Quando esse homem chega na reunião, Pedro não sabe, o Espírito de Deus só colocou as palavras na boca dele. E Pedro fez a pergunta assim: olha, Ananias, por quanto você vendeu o sítio? Sei lá se é sítio, tá? Por quanto você vendeu? Ele podia ter falado a verdade, né? Você vendeu por 10? E ele disse: sim, vendi por 10, porque foi 10 que ele deu. E ele caiu morto. Como ele não apareceu em casa, veio a mulher dele, a dona Safira. E ele disse assim, ela disse: sabe onde está meu marido? Ele disse: você vendeu a propriedade por 10? Ela disse: por 10. Dá uma olhada, aqueles homens estão chegando ali, acabaram de levar o corpo do teu marido. E ela também. Como é que você acha que foi a próxima decisão de dividir as coisas na igreja? Como você acha que foi daqui para frente? Porque esse princípio de dividir é bíblico. Esse princípio de dividir o pão é bíblico. Esse princípio da responsabilidade com o coletivo é bíblico. A propósito, aproveitar agora, a gente tem que parar já. Dá uma passadinha pelo Alexandre, que é tesoureiro da igreja. É isso mesmo, gente. Acho que podia todos vocês fazerem isso hoje. Viu, Alexandre? Você está ouvindo aí embaixo? Você está ouvindo aí depois? Deixa o aplicativo lá da igreja, da conta da igreja aberto. Tá? Passa por ele e diz assim: Alexandre, deixa eu ver o saldo que tem na conta da igreja. Faça favor para mim. Façam isso, todos vocês. É rápido, ele só vai estar com o aplicativo aberto, ele só vai mostrar para você real. Tá? Nós só temos uma conta na igreja. Aquele saldo que aparece lá é o saldo do dia. Para você entender o que é responsabilidade com o corpo de Cristo. Para você entender que a responsabilidade não é de alguns, é de todos. Você entender que dividir é somar. Entender que aquilo que você coloca no cesto, o Senhor multiplica. Entender que na comunhão dos crentes, a gente não pensa primeiramente em nós. Porque a fala mais interessante a respeito disso, dentro do texto, está assim, ó. Se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Dentro desse assunto, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se a gente não jogar a responsabilidade para o outro, examinar a vida do outro, inclusive, a gente não é julgado. Se a gente não pensar que o outro é o que tem que fazer, a gente não é julgado. Mas se você examina a si mesmo, você não é julgado. E talvez você pense assim: olha, esse negócio de examinar a mim mesmo, julgar a mim mesmo, esse negócio assim talvez não seja o meu dom. Não tem nada a ver com dom. Isso tem a ver com discernimento. Tem a ver com sabedoria.
Eu vou ler para você aqui um versículo, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, Paulo dizendo para aqueles mesmos irmãos, é a mesma carta, só que um pouco antes, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então vamos lá, quem são os santos? Quem? A igreja. Então ele diz assim, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então veja, se você vai julgar o mundo, você não pode julgar você a si mesmo? E o versículo seguinte, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Igreja, julgar a gente mesmo, colocar a gente mesmo diante do raio-x, é só querer. Colocar a nossa vida diante do raio-x é só ser honesto. Porque você pode pegar a sua vida, colocar diante da luz, diante do raio-x, e você vê uma mancha lá e você diz assim, não, isso não é problema. Isso aqui não é um problema. Você pode querer fazer a leitura daquela enfermidade do teu jeito. Isso é duplamente estupidez. Porque se nós estamos falando de discernimento, não é para inverter a ordem. Então, é muito fácil a gente desejar e a gente querer e a gente fazer. Por quê? Porque um dia a igreja vai estar numa posição, e você acredite, você vai estar numa posição que você vai ter diante de você anjos. E você vai ter que proferir palavra de juízo para eles. Não estamos falando aqui de anjos de Deus, estamos falando de anjos de Satanás. E como é que vai ser o sem autoridade? Como é que vai ser o fracote? Como é que vai ser o medroso? Como é que vai ser o imprudente? Como é que vai ser o irresponsável? É assim que a igreja vai chegar lá? Ah, Senhor, chama o anjão aí para me ajudar, porque eu não sei o que dizer aqui para esse demônio. É assim que você vai fazer? Me ajuda aí, me dê um dicionário de como julgar, porque eu não sei julgar, eu não julguei nem a mim mesmo. Tome cuidado, porque de repente você nem é aquele que vai julgar, você vai ser julgado lá. Então nós vamos embora hoje lembrando disso. Pega a palavra de Deus, deixa ela remoer os seus pensamentos. Pega a palavra de Deus, deixa ela trabalhar a sua mente, o seu coração. Diz assim, Deus, sabe, eu durante a minha vida toda entendi igreja de um jeito e agora eu quero realmente ser igreja. Eu entendi igreja como sendo uma liturgia, uma religião, mas eu quero ser igreja, eu quero ser participativo, eu quero ser aquele que, ou aquela que realmente está integrado no corpo de Cristo e fazendo aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Se pensar só em você mesmo, você vai morrer pobre. Pobre, pode ter dinheiro, mas vai morrer pobre. Se você pensar só em você mesmo, vai morrer triste. Pode ter um parque de diversão na sua sala, mas vai morrer triste. Se você pensar em si mesmo, vai morrer com o estômago cheio. Armários lotados, mas com a alma vazia. Olha para a Bíblia, veja o que Jesus está falando, veja o que a carta de Paulo aos Coríntios está nos ensinando. Veja essa questão de discernir ajuntamento, veja essa questão de discernir reunião. Pensa, diz assim, quando eu estou junto, eu estou para realmente ser aquele que apoia, aquele que ajuda, aquele que ora, aquele que ministra, aquele que divide, aquele que é responsável, que compartilha.
aquele que sai da reunião vazio às vezes, porque deixou tudo o que tinha a favor do seu irmão. Quando Jesus foi tirado lá da cruz, por José de Arimateia e por Nicodemos, ele foi tirado porque ele não tinha como descer da cruz sozinho. Ele estava morto. Ele estava morto. Deixou tudo lá. Tudo. Tudo. Deixou tudo. Então, se você tem que viver os seus dias deixando tudo, deixa tudo a favor do seu irmão. Isso envolve bens, envolve coração, envolve empatia, envolve amor, envolve interesse, envolve responsabilidade, envolve pão, envolve a vida toda. Amém? Então nós vamos dividir o pão agora. Alexandre, você pode vir. Zezinho, você também. Quem chegar primeiro fica com mais leve. Mas como você não quer ser o primeiro, você vai entregar o mais leve para ele. Entrega o mais leve para ele. Isso. É assim que funciona, o outro primeiro. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento onde nós podemos celebrar a ceia do Senhor, em memória de Jesus, e nós queremos agradecer pelo corpo, pelo sangue, representados aqui pelo pão e pelo cálice. Queremos agradecer porque o Senhor entregou tudo para nós, entregou a sua vida, e nós queremos comer do pão e beber do cálice de maneira que seja intencional, entendida, compreendida, decidido. Queremos comer do pão e beber do cálice de maneira que a gente saiba o que está fazendo. E pensando, não somente em nós, não somente na nossa vida espiritual, mas pensando na igreja, pensando no corpo como um todo. Essa é a nossa oração de gratidão e pedida em nome de Jesus. Amém. Podem servir-nos. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sei neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas
que nos provam o quanto Ele amou. Vem nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sei neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem nesse todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei, fazei isso em memória de mim. Vamos comer. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos tomar juntos. Vamos ficar em pé. Essa semana é uma semana de Páscoa. É uma semana para você refletir bastante. Toda vez que chega um Natal, chega uma Páscoa, eu penso assim: talvez essa possa ser a última. Talvez o último Natal, talvez a última Páscoa antes de Jesus voltar. Ele não voltou ainda. Ainda. Mas ele prometeu. E eu acredito que ele não falou mentira. Eu acredito que ele vai cumprir a palavra dele. Vocês acreditam? Eu acredito nele. Vocês acreditam? E ele disse que ele vai voltar. E eu acredito nele, porque se ele falasse mentira uma vez, ele deixaria de ser Deus. Então ele vai ter que cumprir, mesmo que esteja um tráfego danado lá no céu. Mesmo que esteja uma crise danada lá no céu. Mesmo que esteja, difícil a administração lá, ele vai ter que cumprir. Talvez a construção de casa lá esteja bem complicado. Mas ele falou que ele ia preparar uma casa para nós, uma família para nós. E ele vai nos levar para lá. E quando ele levar a gente para lá, a gente vai compreender um monte de coisas que a gente não compreendeu aqui.
a gente vai poder ver Ele face a face, sem nenhum véu, sem nenhuma imperfeição. Você não vai fazer nenhuma pergunta para Ele, porque quando você chegar lá, você vai ter a mente dEle. E porque você vai ter a mente dEle, você vai entender o que Ele pensa. Você vai entender os propósitos. Você vai entender o porquê das decisões dEle. Você vai entender por que Ele é Deus. Você não vai ser Deus, mas você vai entender as razões dos desígnios dEle. Porque você vai ter a mente dEle. E quando você chegar lá, eu e você, quando nós chegarmos lá, nada de vagabundagem. Eu sempre gosto, quando eu estou cansado, de pensar no céu com um colchão bem grande, bem fofinho. Eu gosto de pensar num travesseiro daquele feito com pena de asa de anjo. Mas é só para eu descansar, porque depois eu penso assim, se há uma coisa que nós vamos querer fazer quando nós estivermos diante dele, nós vamos querer fazer e a gente vai poder fazer, é celebrar, adorar. Isso a gente vai fazer porque a gente não vai ter limitação, a gente não vai ter dificuldade, a gente vai ter tempo, inclusive, para fazer todas essas coisas. Então, que esse dia seja desejado, que não seja um dia em que você tenha medo que ele chegue, mas um dia que quando ele chegar, você vai se alegrar, porque você vai estar completando aquilo que o Senhor planejou. Amém? Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas, não apenas hoje, não essa semana, não esse ano, mas em todos os dias das suas vidas até a volta de Jesus. Amém? Shalom. Amém. Deus abençoe você.